Meninas, boa noite. Vamos começar, né? Outras pessoas vão chegando e vão entrando. Vai chegando no final de curso, assim, o pessoal vai ficando cansado, vai ficando com preguiça, né? Mas nós estamos aqui e essa aula vai ficar gravada também. Depois eu coloco lá no YouTube. Mas uma coisa que eu sempre observo também, aproveitando que tá vocês duas aqui, que quem participa da aula tem nota maior, com certeza. Isso é indiscutível, porque eu observo muito o esforço do aluno em estar aqui, em estar participando, e isso é mais do que necessário em ter que levar em conta, né? Então vamos lá, vamos começar com a nossa aula agora. E lá na página, se vocês quiserem acompanhar, na página 20, nós vamos falar sobre os efeitos das medicações nos nossos sistemas, né? Nos nossos sistemas vitais. Sistema respiratório, sistema vascular, sistema nervoso. O que acontece, quais são os efeitos, como que aquelas medicações reagem em determinados locais, tá ok? E o primeiro sistema que nós vamos falar hoje é sobre o sistema vascular. Esse que é de primordial importância, que é feito a maioria das medicações, né? E lembrando que quando a gente fala de sistema vascular, envolve veias, envolve principalmente o nosso coração. Toda e qualquer medicação que é feita endovenoso, sempre que vocês verem lá nas prescrições médicas, EV é endovenoso, feito na veia. Todas essas medicações que são feitas na veia, elas passam pelo nosso sistema circulatório. Ou seja, a partir do momento que é feito uma dipirona na veia, por isso que passa tão rápido o efeito da dor quando é feito uma dipirona. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca na veia, o nosso sangue está pulsando, né? O nosso coração está batendo. Quando é feito o bombeamento, ele pega automaticamente essa medicação que está no nosso sistema vascular, bombeia para o nosso coração e depois para o sistema nervoso, né, que é onde vai agir principalmente na dor e demais outros sistemas que vai ser espalhado. Então o efeito é muito rápido, muito rápido. Por isso que quando vocês estiverem lá à frente com os idosos, tem que ter muito cuidado. Não são vocês que vão ministrar a medicação, mas vocês precisam saber das medicações para saber se aquela medicação é feita mesmo endovenosa, se é a via correta. O que é a via correta? Às vezes vai ser feita no músculo, às vezes vai ser uma medicação de tomar. Então isso tudo deve ser observado. Eu acho que eu já citei aqui para vocês um caso de uma técnica em enfermagem que foi presa, vocês lembram? Por quê? Porque ela ministrou, né? Ela tava já, acho que há quase 36 horas de plantão, porque isso acontece muito na enfermagem, é muito comum, e até mesmo com os cuidadores, né? É um serviço muito cansativo e às vezes não encontram demais pessoas para fazer o revezamento, então a pessoa fica ali por longas horas e muito cansativo. É um serviço que requer muito do físico da gente. E a técnica estava na área hospitalar, e na área hospitalar os frascos de glicerina e de soro são muito parecidos, né? E até mesmo o aspecto, porque o soro é líquido e branco, transparente, e a glicerina também. E a técnica foi lá, foi fazer a troca do soro, pegou um frasco de glicerina, colocou no conector e deixou correr na veia do paciente. O que aconteceu? Óbito, né? E a técnica de enfermagem foi presa. Então, quando as medicações são feitas no nosso sistema vascular, é muito perigoso mesmo, tem que ter todo cuidado. Então, se há um idoso que toma constantemente, se há um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que vai lá na casa dessa pessoa, ou até mesmo nós que vamos levá-lo ao hospital para tomar essa medicação, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós que estamos perto, a gente que está visualizando o que está acontecendo, a medicação que ele é acostumado a tomar, se vier com uma medicação diferente, a gente tem que averiguar. É igual eu já falei aqui muitas vezes, hoje em dia nós temos um meio muito fácil de ter acesso à informação, que é o celular. Então, viu que é uma medicação diferente? Digita lá o nome, não custa. Digita o nome no Google, dá uma olhada, dá uma verificada, vê se é a medicação correta.
se há a forma certa de administrar nesse idoso. Se for, beleza. Agora, se não for, você deve falar. Ah, professora, mas como que eu vou discutir com o enfermeiro, com o médico? Não é discussão, é você informar. Falar, olha, o seu João toma essa medicação há muito tempo, eu acho que tá diferente, tá com a cor diferente, o frasco tá diferente. Por quê? Muito melhor você prevenir do que remediar, porque às vezes não tem como remediar, esse paciente vai virar óbito, né? Então, essas drogas que são ministradas vascularmente, né, no nosso sistema de circulação, elas podem afetar profundamente batimentos cardíacos, quantidade de sangue ejetado, tá? Isso tudo nós devemos observar. Contração do coração, então tem que ter esse cuidado grande com essas drogas administradas no sistema vascular, tá? E nós temos os digitálicos, que eles são administrados no sistema vascular. Para que eles servem? Eles servem para melhorar a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? O não batimento de forma correta do coração. Então, o que vai acontecer? Ele vai aumentar essa contração do coração, a contração cardíaca. Ele deve ser administrado endovenoso, EV, igual eu expliquei, de forma bem lenta, bem devagar. E quando ele está sendo administrado, a pessoa, o médico, o técnico, a enfermagem, ou até mesmo a enfermeira e você que está ali do lado deve observar os sinais vitais desse paciente, desse idoso. Ver se o coração dele está batendo de forma correta. Ver se ele está respirando de forma correta, se ele não está ofegante. Isso tudo nós devemos observar, tá ok? E se por acaso o pulso desse idoso estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente deve observar. Por quê? Porque está muito baixo. Muito baixo, ele vai estar com o coração bem lento, então isso tudo a gente deve observar. Se o idoso está em jejum, não deve administrar esse digitálico nele, tá? E de preferência, nós devemos administrar esse digitálico no período da manhã, tá? Porque ele pode causar uma insônia, uma irritabilidade, né? Porque se você administrar, aliás, você não, se você levar esse idoso para tomar essa medicação no período da noite, e ele ter insônia, ele vai te dar trabalho a noite inteira. Então, ele toma aquela medicação, esse digitálico, você sabe que ele toma, então você leva ele no período da manhã, ele já toma, porque aí, se ele tiver que passar algum perrengue, ele passa durante o dia todo, né? Muito mais fácil. E os fármacos utilizados, o que nós temos aqui? Nós temos a digoxina, o nome comercial Lanitop, temos a digitoxina, e também o deslanosídeo, tá? E também temos o nome comercial de um desses, que é o Cedilanide, tá bom? O que são os efeitos indesejáveis, pessoal? Arritmia, que é o coração batendo de forma desregular. Mal-estar gástrico, essa pessoa pode reclamar muito de enjoo no estômago. Anorexia, esse paciente às vezes vai sentir falta de apetite, vai começar a ficar magro, emagrecido. Nós temos também vômitos, fraqueza, depressão, isso tudo pode acontecer. Substâncias antiarrítmicas. Então, o que acontece? Né? Então, é para quê? Para que ajude na batida do coração, né? Arritmias graves, pessoa que está com batimento muito acelerado, pode acontecer muito em idosos. Então, por algum efeito também secundário, idoso que usa marca-passo, ou algum impulso elétrico, que é chamado de cardioversão elétrica no coração, que ajuda nesse bombeamento. Quando falar arritmia, tá tudo referente à forma como esse coração funciona, às suas batidas, ao seu funcionamento. Então, e existem drogas que ajudam nisso, que são os antiarritmicos, né, que eu tô acabando de falar para vocês. Eles vão atuar principalmente na velocidade dos batimentos cardíacos nossos. Então, nós temos o que? Os fármacos mais utilizados. Atropina, digoxina, adrenalina, veramapil, né, que é um dos nomes comerciais, e a lidocaína, tá ok? O que são os efeitos indesejáveis? Eles agem, gente, quando a pessoa está muito acelerada, o que a gente tem que fazer? Desacelerar ela. Então, eles agem causando um efeito de tranquilidade, tá ok? Como se não é um tranquilizante, mas eles agem com esse efeito. Então, o que eles podem causar? Sonolência, desorientação, bradicardia. O que é bradicardia, pessoal? Baixo
baixo aceleramento desse coração, esse coração batendo de forma bem lenta, tá? Pode causar também náuseas, tonturas, tá ok? Esses são os efeitos indesejáveis dos antiarritmínicos, tá ok? Vamos lá. Substâncias antiaginosas. Vamos ver o que é. Muitas vezes as pessoas falam assim, fulano tem angina, né? Então, o que é angina, pessoal? A angina nada mais é do que uma doença nas veias. Nas veias pode ser tanto na circulação quanto no coração dessa pessoa, né? E elas ajudam, né? Na circulação, no bombear desse sangue. Então, quando a pessoa tem angina, as paredes desse coração, até mesmo dessas veias, elas são fracas. E os antianginosas, elas ajudam no fortalecimento dessa veia do coração, né? Então, elas reduzem um pouco, porque quando tem um pulsar do nosso coração, esse sangue vai de forma muito forte para as paredes das veias. Então, nesse pulsar do coração, essa medicação, ela causa um fortalecimento. Então, isso ajuda e tem um benefício muito grande. Então, ele é muito utilizado nesses idosos que têm esses casos de angina e tem efeito muito positivo, porque eles ajudam, igual eu disse, no fortalecimento e no que esse sangue pulsa de forma muito rápida e com muita força na parede do coração, das veias do coração e das veias da circulação. Então, ela ajuda nesse fortalecimento. Então, essa pessoa às vezes não vai acontecer um extravasamento de sangue, porque pode acontecer rompimento de veias, né, com a angina. E essas medicações, esses antianginosos, eles ajudam nesse fortalecimento para que não ocorram esse tipo de processo, tá ok? E quais são os fármacos utilizados, que são antianginosos? O veramapil, a nifedipina, a diltiazem, gente, é difícil esse nome, hein? Diltiazem e o nicorandil, tá ok? Esses são os compostos, aí depois tem os nomes comerciais, tá? Mas assim que você coloca lá também lá no Google, porque são infinitos. Esses são compostos, igual eu passei na atividade para vocês, e tem os nomes comerciais também, tá? Então, o que são os efeitos indesejáveis dessas medicações? Constipação intestinal, cefaleia, que pode acontecer também, tonturas, náuseas, vômitos, palidez, tá ok? Então, pode acontecer também excesso, aumento do batimento cardíaco, tá bom? Agora, nós vamos falar das substâncias vasodilatadoras. A partir desse momento, quando você escuta o nome vasodilatador, você subentende que vai fazer o quê? Que ela vai enlarguecer as veias, né? Então, e nós temos também os vasos constritores. Quando fala vasoconstritor, o que a gente subentende? Que vai fechar essas veias. Mas agora nós vamos falar sobre os vasos dilatadores. O que são? São medicamentos muito comuns, né? Que são utilizados principalmente em pessoas que são hipertensas, tá ok? Pessoas hipertensas, pessoas com insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É o não batimento de forma correta desse coração, tá? Pessoas com angina, igual eu acabei de citar também. Então, eles atuam no relaxamento do músculo dessas veias, né? No relaxamento do músculo vascular. Eles dilatam os vasos sanguíneos, né? Diminuindo, assim, a resistência que essas veias têm, principalmente das pessoas hipertensas. Então, a circulação começa a funcionar de forma mais progressa, melhor, tá? E ajudando, assim, quando essas veias estão dilatadas, a pressão arterial fica boa. Porque quando elas estão vasoconstritivas, fechadas, esse sangue tem que ter muita força para segurar e para chegar a todas as extremidades do corpo. Então, a pessoa começa a ter uma pressão alta, começa a trabalhar de forma excessiva essa circulação sanguínea. Então, com os vasodilatadores, eles aumentam o calibre dessas veias. Então, eles ajudam na circulação desse sangue. Então, a pessoa começa a ficar com a pressão em equilíbrio, tá? Então, nós temos os fármacos utilizados nesses vasodilatadores. Alguém já deve ter ouvido esse nome, principalmente se tem idoso na família, né? Minoxidil, hidralzina, atenolol, captopril,
alondipino e terazosina, tá ok? Eu já ouvi muito, a gente já ouviu muito falar, principalmente no postinho, né, que é o que eles entregam, o captopril. Tem também a hidralzina, que é muito comum que eles entregam lá, então provavelmente vocês já ouviram falar dessas drogas e agora vocês sabem o que elas são, que elas são vasodilatadores, que elas vão promover a dilatação das veias, tá? E nós temos os anticoagulantes também, nós já falamos um pouco deles, mas vamos relembrar agora. O que eles fazem? Eles impedem a formação de coágulos, tá bom, pessoal? Nada mais é do que isso. Utilizados principalmente para prevenção da trombose venosa profunda, tá? Sempre que você vê a sigla TVP, quer dizer trombose venosa profunda, tá ok? Então, quais são os mais indicados? Em pós-cirúrgico, tá? Acontece muito. Então, quais são os mais indicados? Enoxaparina, tá? Que é o Clexane, eu já ouvi muito falar dele também. A heparina, que é o liquimine, tá? É a warfarina, tá? Que é o Maraven, que é principalmente no hospital que trabalha muito com cirurgia e os enfermeiros estão ali no pós-cirúrgico, tá? Pode acontecer que idosos também possam vir a tomar porque passam por algum efeito pós-cirúrgico, então é muito comum que eles tomem esse anticoagulante. O que são os efeitos indesejáveis? Erupções cutâneas, alopécia, pode acontecer diarreia, sangramentos em alguns locais, principalmente no pós-operatório, hematoma de sangues coagulados na parede cutânea, que é na nossa pele, tá bom? Uma irritação local também pode acontecer. Esses são os efeitos colaterais dos anticoagulantes, tá? Agora nós vamos falar, nós já estamos aí na página 23, sobre os antianêmicos. O que é anêmico, pessoal? É a anemia, né? Então, o que são esses antianêmicos? Eles vão ajudar no quê? Eles vão ajudar na formação, né, de células sanguíneas. Muitas mulheres grávidas utilizam, né? Principalmente nos primeiros 3 meses iniciais de gestação. Muito comum também, pessoal, em idosos que têm frequentes estados de anemia. Então, é necessário usar esse antianêmico nele. Por quê? Porque idoso não pode ter anemia, pessoal. Anemia causa fraqueza, causa confusão mental, causa falta de apetite. Idoso já é um ser frágil, né? Então, eles já estão debilitados. Imagina um idoso anêmico. Então, é necessário entrar com essas medicações para que ocorra a intervenção e até mesmo a cura dessa anemia. Aqueles remédios caseiros também são todos altamente eficazes, tá bom, pessoal? Quando é necessário ter a intervenção de medicações é porque esse idoso já tá bem anêmico mesmo, o sangue dele tá bem ralo, tá ok? Digamos propriamente dito que é assim, porque a anemia nada mais é do que a não construção de células sanguíneas. Então o sangue começa a ter somente células brancas. Então ele fica de cor mais clara. Esse paciente vai te relatar queixas de dor de cabeça, tá ok? Esse idoso, ele vai te relatar que tá sentindo muita confusão, às vezes ele vai te falar que tá com a cabeça confusa, e não pode, tá? Não pode deixar esse idoso dessa forma. Então, a junção de uma boa alimentação e dessas vitaminas, a partir do momento que essa anemia tá muito grave, ele tem uma recuperação muito benéfica e vai ser muito positivo para esse idoso também. O que são os fármacos utilizados? Muito famosos, vocês já devem ter ouvido falar, independente ou não de ter idoso dentro de casa. Ferro, sulfato ferroso, eu já tomei nas minhas 2 gestações, tenho certeza que quem é mãe aqui já ouviu falar, e quem já teve anemia também já tomou. Nós temos a vitamina B12, o ácido fólico, todas essas medicações contribuem para a formação de células sanguíneas, tá ok, pessoal? E o que são os efeitos indesejáveis também dessas medicações? Nós podemos ter náuseas, cólicas abdominais e diarreia também, intoxicação, né? Se tomar muito em quantidades excessivas, pode causar hemorragia, que vai causar um colapso circulatório, né, do nosso sangue. Então, isso tudo deve observar. Tomar na quantidade, não, vou tomar muito vou dar muito para esse idoso essa medicação para cessar a anemia dele de uma vez. Não pode. É com paciência, introduzindo também a alimentação rica em ferro, tá? Onde a gente encontra o ferro, pessoal?
nas carnes vermelhas, em verduras verdes, couve, brócoli, isso tudo tem muito ferro, feijão também. Então isso tudo a gente deve orientar a pessoa ali da casa que cuida da alimentação, tá? Principalmente quando você tá ali junto com o idoso, para vir junto e intervir com a medicação e ser benéfico para ele, tá bom? Antiagregante plaquetário, o que é isso, pessoal? Ele atua nas plaquetas sanguíneas, ele é como se fosse um antitrombo, mas não é, tá? Então vou falar o nome aqui, vocês vão lembrar, vou falar, nossa, eu lembro dessa medicação. Ele atua reduzindo a agregação dessas plaquetas, né? O que acontece? O que é a agregação? Juntar. As plaquetas sanguíneas, elas têm uma tendência a ficar juntas, unidas, formando o quê? Formando trombos, né? Então, essa agregação tem como tomar a medicação para converter. Então, o que é tomado? Aspirina, diparidamol, epropostenol. Então, a aspirina, principalmente, eu falo assim, tem um idoso que ele toma uma aspirina todos os dias, justamente para evitar essa agregação plaquetária, né, do nosso sangue, somente quando o sangue fica muito grosso, muito denso. Então, isso evita a formação de trombos, né, que pode ocorrer trombose e também um infarto, né, o infarto agudo do miocárdio, tá ok? Quais são os efeitos indesejáveis? Alteração do pulso, alteração da pressão arterial, tá? Pode acontecer nisso aí tudo. Então, agora nós já vamos passar para o sistema respiratório. As causas, os efeitos colaterais de medicações no sistema respiratório, os mais comuns que são utilizados, para vocês atentarem também. Porque o que é muito comum, pessoal? Gripe em idosos, né? E nesse momento que nós estamos passando, né, pessoal, principalmente nessa segunda onda agora que todo mundo tá... Eu tô com um pouco de receio referente a isso. Hoje faleceu um rapaz super jovem aqui da minha cidade. E, enfim, eu nem sabia que ele estava com Covid, eu fiquei super surpresa, porque eu lembro dele, ver ele aí na rua uns 2 meses atrás. Então, a gente fica sem entender, né, o que anda acontecendo. Então, idoso jamais, gente. É igual, a gente pode até falar, nossa, mas eu vi idosos que saíram, né, beleza, do Covid, mas então, graças a Deus que saíram. Mas pode acontecer que não, né, porque a gente é algo muito intocável, então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo com esse sistema respiratório dos idosos. Então, nós vamos ver o que é que causa as medicações, o que acontece, tá? Vamos lá. Nós temos os broncodilatadores, lembra dos vasodilatadores? Então, dilatação dos vasos, bronco, o que é? Dilatação dos brônquios. Os nossos pulmões são compostos por quê? Por broncos, bronquíolos, alvéolos, é aquelas arvorezinhas que a gente vê, não é nada muito complicado de se entender, tá ok? Então, o que acontece? Quando a pessoa tá com alguma infecção recorrente no pulmão, com a tosse bem carregada, com muito muco, né, muito catarro, esses brônquios precisam dilatar para que esse catarro possa fluir, essa pessoa consiga expelir esse catarro, tá? Esse catarro não pode ficar no nosso pulmão, ele age como um corpo estranho no pulmão. Por isso que tem muitas pessoas que sentem febre, idosos, então, quando eles estão com alguma... É muito suscetível a ter pneumonia, né, gente? Muito mesmo. Crianças. Então, eles não conseguem expelir esse catarro, esse muco, então, por isso que causa uma dificuldade na cura dessa pessoa, tá? Mas com tratamento precoce, igual eu sempre tô aqui preconizando para vocês, tratamento precoce é indispensável, não pode deixar para depois. Idoso e criança tem que levar ao médico, tem que olhar, tem que observar. Tá com a tosse diferente, tá com a tosse esquisita, tá com muco verde, um muco amarelo, mesmo que seja só uma corizazinha, uma água branquinha, começou, viu que a tosse tá diferente, tá ofegante, tem que levar no hospital, tem que levar no médico para tomar a medicação de forma correta, para ser passado de forma correta, tá ok? Então, os broncodilatadores nada mais é do que eles vão causar broncodilatação desses broncos que eu estou falando para vocês. Então, ele vai abrir para ajudar na passagem desse muco, tá?
E eles vão causar um relaxamento nessa musculatura, vão ajudar esses bronquíolos a expelir esse músculo, vai causar, de certa forma, essa broncodilatação. E nós temos os fármacos famosos aqui, principalmente as mamães aí de plantão, a gente sabe muito bem, né, que é o que? O fenoterol. O que é o fenoterol? O Berotec, né, que tem que usar as gotinhas de forma correta, por quê? Porque ele causa batimento cardíaco acelerado, pode até matar, tá ok? Salbutamol, que é o que? O aerolim, muito comum em pessoas que têm asmas, usa muito esse aerolim na bombinha, ou até mesmo para colocar no inalador, né, que é o aerosol para fazer inalação. A teofilina, que é a talofilina, também muito comum. Terbutalina, que é o brincalil, e o brometo dibratrópio, que é o atrovente, né, que é o nome comercial que tem dessa medicação. Todos utilizados para causar broncodilatação, broncodilatadores, para que possam ocorrer a passagem benéfica desse muco pelos bronquíolos. Temos os mucolíticos. O que são os mucolíticos, pessoal? Eles são fluidificantes dessa secreção, né? Então, eles impedem que essa secreção fique aderente ali nas paredes do pulmão. E que são muito utilizados, tanto igual que vocês vão ver que quando está passando por alguma crise de bronquite ou até mesmo de pneumonia, vocês vão lembrar da junção das medicações aqui. Quais são os fármacos utilizados? Acetilcisteína, tá? Que é o fluimicil, muito comum utilizado para causar essa não aderência desse muco na parede do pulmão. Nós temos a bromexina, que é o Bisolvon, já ouviram falar? Então, o Bisolvon também muito comum, muito utilizado no inalatório, para que eles não fiquem, para que esse muco não fique grudado na parede do pulmão. E os efeitos indesejáveis, pessoal, qual que é? Náuseas, vômitos, sonolência, né? Erupções cutâneas também pode acontecer, tá ok? Deixa eu só voltar aqui, gente. Nós temos os efeitos indesejáveis dos broncodilatadores, que eu vou citar para vocês. Eu falei aqui, mas eu vou citar novamente. Palpitação, taquicardia, tremores na mão, fadiga e sudorese. Pode acontecer. Professora, mas mesmo em pequena quantidade? Pode acontecer. Você não sabe como vai ser a reação no organismo daquela pessoa. Por isso que quando a gente vai fazer uma terapia dessa de respiração nas pessoas, que é o aerosol, em idosos, né, a gente deve observar, colocar a quantidade correta, não ultrapassar aquilo, eu vou colocar mais pro seu João sarar rápido, não façam, tá? Porque pode até causar morte, tá ok? Nós temos os expectorantes também. O que são os expectorantes? Quando a pessoa tá com uma tosse produtiva, que é dito assim, né, mas ela não tem tosse produtiva, é aquela tosse, parece tosse de cachorro, mas não consegue expelir o muco. Então, os expectorantes, eles promovem essa eliminação das secreções, né? Eles ajudam. O que nós temos, né? Nós temos o pimetixeno, que é associado a desclorofenamina, que esse eu já ouvi muito, que é o Polaramine, né? O nome comercial. Eles, com a junção de fazer a terapia respiratória nessa pessoa, tem um efeito grande, positivo. A pessoa tem uma cura mais rápida, tá? O que são os efeitos indesejáveis, né, pessoal? Nós temos náuseas, alteração do pulso sanguíneo, alteração da frequência respiratória, pode acontecer também com os expectorantes. Temos os antitussígenos. Antitussígeno, o que já quer dizer? Que é antitosse, né? Porque, gente, nada incomoda mais do que ver uma pessoa com tosse, não é verdade? Então, a gente já pensa o que poderia ser feito, né? E muitas das vezes é onde acontece a automedicação. Então, por isso que não pode ocorrer, por isso que só toma medicação passada por algum médico, por causa de todos esses efeitos indesejáveis, porque lembrando sempre, cada pessoa tem o seu organismo, cada pessoa tem a sua forma de reação perante a essa medicação. Então, o antitussígeno, ele age nesse reflexo motor para que a pessoa não possa tossir. Então, ele pega esse material estranho das secreções e deixa ele lá. Por quê? Porque o antitussígeno, ele não vai ajudar a pessoa a expectorar aquele muco. Então, às vezes,
Eu dou um exemplo aqui bem clássico para vocês. Às vezes a gente pega uma gripe muito forte, né? Não nesse momento, porque, nossa Deus, ninguém quer ficar gripado nesse momento. Mas quando a gripe tá sarando, né? Como a gente sentiu uma tosse, uma coceira na garganta, aquela tosse nada mais é do que benéfica, porque ela vai te ajudar a expectorar todo aquele muco, jogando para fora para ele não ficar aderido ali na parede do seu pulmão, tá ok? Então, algumas vezes, né, principalmente mães ou até mesmo cuidadores, ficam altamente preocupados e já querem buscar o antitussígeno de automedicação e dar para essa pessoa, até mesmo para essa criança. Então, não pode. Somente se for prescrito pelo médico, tá ok? Então, o antitussígeno também, ele causa um efeito meio indefinido, porque ele causa esse efeito contrário, né, segurando esse efeito motor contrário para a pessoa não tossir, e ele deprime esse centro da tosse, esse lugar onde você é dado o comando para tossir, então ele deprime esse lugar para que não possa no tronco encefálico, para que não possa a pessoa sentir a vontade de tossir, sendo que é necessário para que ela possa expelir esse muco, tá? Quais são as medicações utilizadas, né? A codeína, dextrometorfano e o folcodina, tá? E o que são os efeitos indesejáveis? Constipação, depressão respiratória pode acontecer também quando tomado em altas doses. E por último, nós temos os descongestionantes, né? Que são aqueles muito comuns, né? Que as pessoas, nossa, sentiu o nariz um pouco entupido, vai lá, pinga quase que o frasco inteiro, né, na narina. Não pode, pessoal, aquilo ali não pode, né? Ele pode ser administrado tanto por via oral quanto por via nasal também. O que são os mais comuns? Nós temos o oximetazolina, que é o Afrin, eu já vi muito desse. Paracetamol, né, associado com o Naldecon, que você toma e ele ajuda no descongestionamento nasal. E nós temos a fenoxalozalina nasal, que é aquele antigo conhecido, Arthur Gil, lembram? Então, o que acontece? Eles vão causar esse descongestionamento, tá? Mas que quando a pessoa usa em extrema quantidade, né, uma vez ou outra não é ruim você fazer esse descongestionamento, porque é alívio imediato. Mas que, usado de forma incorreta, em grandes quantidades, o que ele pode causar? Os efeitos indesejáveis. Ferimento na mucosa nasal, sonolência, gente, grande alteração no pulso. Então, a pessoa que ela tem doença cardíaca, ela não pode tomar, ela não pode fazer o uso dessa medicação e ela faz. Isso acontece, isso é muito comum. A frequência respiratória também pode ser aumentada ou depreciada, né? A pessoa pode ficar com a respiração ofegante ou abaixo do comum. E em muitos casos, né, do uso constante, pode causar o quê? Dependência, tá? Eu já vi muitas pessoas que carregam o frasquinho, qualquer coisa, porque ele sente uma sensação boa, então pode causar dependência, a pessoa se torna escravo daquela medicação, tá ok? Então, bom, pessoal, hoje era isso, né, que eu queria falar pra vocês. A nossa aula ficou um pouco mais longa, mais comprida, tá? Mas que eu queria explicar pra vocês até aqui, até no sistema urinário, né? Na nossa próxima aula eu já vou falar pra vocês do sistema urinário. Nós encerramos essa matéria na terça-feira, tá bom? E eu vou passar o questionário pra vocês segunda-feira, tá? Referente a toda a matéria, igual vocês sempre responderam o questionário aqui pelo Google, tá? E um bom final de semana pra vocês, tá ok? Descansem bastante, descansa a mente. Não vai ser difícil a atividade, tá bom? Mas eu quero que todos respondam, tá? E fiquem com Deus, um abraço pra vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Amém. Também. Amém. Fica com Deus também, tá? Em qualquer coisa eu tô à disposição. Vocês podem me chamar no privado e que a gente conversa, tá bom? Então, um abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até mais, tá bom?